Olá, galerinha Planeta Bio, tudo bem com vocês? Estamos eu aqui e também o Lorenzo. Fala aí, Lorenzo. Oi! E hoje nós vamos resolver a prova de conhecimentos gerais vestibular 2023 FAMERP. E o que você achou da prova, hein, Lorenzo? Eu achei meio tranquila, viu? Ah, então tá bom, ainda bem que você achou tranquilo. Então tá bom, então vamos lá, vamos resolver essa provinha. Então tá bom, vamos lá, questão 41, né? Diz o texto: em uma espermátide, todas as membranas do complexo golgiense ou complexo de Golgi, aquela organela, né? Bom, todas as membranas do complexo golgiense foram marcadas com um elemento químico fluorescente. É um marcador, né? Aonde, por exemplo, componentes do complexo de Golgi se deslocarem na célula, a gente consegue, por exemplo, rastrear esse deslocamento através desse elemento químico fluorescente. Beleza, aí o cara está falando aqui que depois de alguns minutos a espermátide sofreu um processo de diferenciação celular e a célula resultante, mas qual que é a célula resultante de uma espermátide? É um espermatozoide. E a célula resultante foi analisada ao microscópio. Verificou-se que a marcação fluorescente, ela se encontrava aonde? Eis a questão. Bom, antes de mais nada, né, gente? Dando lá uma lembradinha. Durante o processo de espermatogênese, há a formação de espermátides. Basicamente, as espermátides elas são resultantes da meiose do espermatócito primário. Tá bom. As espermátides elas são originadas e cada uma das espermátides sofrerá um processo de diferenciação, alguns autores chamam de espermiogênese, e durante esse processo de diferenciação, algumas organelas começam, digamos assim, a originar partes do espermatozoide. Por exemplo, os centríolos, eles originam o flagelo, as mitocôndrias elas passam a ficar muito próximas do flagelo para fornecimento de ATP, mas o papel, talvez aí de destaque do exercício, é do complexo de Golgi. Olha o complexo de Golgi aqui, ó. O complexo de Golgi, ele forma vesículas. E essas vesículas rastreadas, elas podem ser seguidas por esse marcador aí, né? Graças a esse marcador. E uma dessas vesículas vai se transformar na cabeça do espermatozoide. Você lembra qual que é o nome da cabeça do espermatozoide? Se você falou acrossomo, você acertou. Em outras palavras, aquela marcação fluorescente passou a ocorrer no acrossomo, e o acrossomo nada mais é do que essa estrutura que fica no espermatozoide, repleta de enzimas e extremamente importante para a fecundação, porque para que o espermatozoide consiga penetrar no ovócito, esse acrossomo ele é essencial. Certo ou não, turminha? Então tá bom. Bom, sabendo disso daqui, vamos para a próxima pergunta. Certo? E aí é uma provável questão de, pelo andar da carruagem aí, chuva ácida, hein, gente? Vamos ver o que diz o texto. Olha só, a queima de combustíveis fósseis, como diesel e carvão mineral, libera para a atmosfera os gases dióxido de enxofre, o SO2, e dióxido de nitrogênio, o NO2. Essas duas substâncias reagem com o vapor da água da atmosfera e formam compostos químicos que afetam muitos animais, como as... Para tudo! Claro que você já deve ter sacado que trata-se de uma questão de chuva ácida, não é isso? Ou seja, lembrando, a gente sabe, né, que esses dois camaradas aí, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, quando liberados na atmosfera, eles podem desencadear várias reações químicas que levam à formação de ácidos, né? Chuva ácida, o que é uma chuva ácida? Uma chuva ácida é aquela que, o conceito
tem um pH menor que 5,6. E, obviamente, as chuvas ácidas, elas prejudicam plantas, animais, os seres humanos também, o ambiente de uma maneira geral, né? Então, olha só, por exemplo, a ilustração está mostrando aqui uma fonte emissora, aliás, duas fontes emissoras, né? Você pode ter aqui, por exemplo, uma indústria, uma atividade industrial, uma termoelétrica, ou os próprios veículos liberando óxidos, SO2, NO2, né? Em particular aqui esse camaradinho aqui, né? O SO2, o dióxido de enxofre, ele é muito bem conhecido, né? Ele é liberado, ele reage com o oxigênio do ar, forma lá o trióxido de enxofre, o SO3, rapidamente, quase que instantaneamente, né? O SO3 ele reage com a água, com o vapor d'água e forma o famigerado H2SO4, o ácido sulfúrico, né? E a gente sabe também que o NO2, os óxidos de nitrogênio também desencadeiam várias reações químicas, inclusive com formação de ácido nítrico, o HNO3. E a gente sabe também, né, que esses compostos eles podem chegar na superfície através de precipitações, chuva ácida. Muito bem. Em particular, esse exercício quer saber de que maneira que a chuva ácida afeta os animais. Bom, então vamos pensar. Quem são os animais mais prejudicados? Bom, direta ou indiretamente, todos os seres vivos são prejudicados. Mas os animais que têm a pele muito fina são mais. Os anfíbios, os anerídeos, por exemplo, né? Como eles têm a pele muito permeável, alguns dos quais têm respiração até cutânea, eles podem absorver alguns desses compostos ácidos e serem afetados de maneira nociva, inclusive, né? Bom, e é isso que a alternativa, o teste aí está querendo, né? Veja bem, então, formam compostos químicos que afetam muito animais, como as minhocas. Sim, pois essas possuem calcário. Não, elas não possuem calcário no tegumento. Então vamos passar para o item B. Afeta as lombrigas. Lombriga, porque elas não possuem, elas possuem uma cutícula pouco resistente a esses compostos. Bom, vamos lá. A lombriga, ela não vive de forma livre no ambiente, né? A lombriga é um endoparasita, um parasita intestinal, então ela não é afetada diretamente, né, por esses compostos, né, da chuva ácida, não é? Então não é uma alternativa muito legal para se indicar. Libélulas, quem são as libélulas? São insetos, são artrópodes, porque possuem uma fina camada de queratina. Queratina? Não, para tudo, é quitina, né? Elas apresentam um exoesqueleto de quitina, então está errado aqui, já o conceito aqui está errado. Vamos lá, letra D, salamandra. Pode ser, a salamandra é um anfíbio, né? Pois essas possuem pele delgada. Verdade, a pele é fina, inclusive as salamandras, né? A maioria das espécies tem respiração cutânea também, né? As salamandras terrestres, elas têm respiração cutânea e pulmonar, né? Quando adultas. Pois então, as salamandras, pois essas possuem a pele delgada e sem resistência contra esses compostos. Bingo! Exatamente isso, né? Elas são muito afetadas, né, por esses compostos químicos que se formam durante a chuva ácida, né? Professor, não poderia ser a lagartixa ali? Porque, não poderia ser. A lagartixa, ela é um réptil, ela tem uma pele queratinizada, pouco permeável, não é? Não tem respiração cutânea, né? Respiração totalmente como pulmonar. E ela é, digamos assim, que a salamandra é muito mais afetada diretamente do que a nossa gloriosa lagartixa. Certo ou não? Vamos lá de questão 43, certo? Pelo andar da carruagem aqui, pelo que a gente está vendo, só de bater os olhos aí, deve ser uma classificação, deve ser uma pergunta sobre classificação dos seres vivos, né? Vamos ver então, ó. Em 1994, os primeiros fósseis de um hominídeo, até então desconhecido, foram encontrados na Etiópia. Os antropólogos responsáveis pela descoberta descreveram os restos mortais como sendo uma fêmea adulta e decidiram chamar a espécie de Ardipithecus ramidus, apelidado de Ardi. Ao longo dos 10 anos seguintes, vários fósseis de espécies de Ardi foram encontradas e datadas entre 4,2 e 4,4
milhões de anos. Quando os cientistas examinaram essa coleção de fósseis, identificaram que o pé tinha uma estrutura que permitia dar passos com o impulso dos dedos, como fazemos hoje, e que os símios que caminham sobre quatro patas não fazem. Ou seja, em outras palavras, né, gente? Essa pesquisa, ela meio que sugere, né, que o Arde aí talvez seja um dos fósseis mais antigos, né, de hominídeos que deram a origem à linhagem humana conhecido, né? Bom, mas a pergunta não é específica sobre o Arde, a pergunta é sobre classificação, regras e nomenclatura. Então, olha só o que ele está falando aqui, ó, né? Bom, quando se compara a espécie de Arde com a espécie humana atual, a categoria taxonômica comum a essas duas espécies e que revela um maior grau de parentesco evolutivo entre elas é o quê? Bom, então vamos lá, né, gente? Veja, nós somos o Homo sapiens. O Arde é o Ardipithecus ramidos. Nós somos o quê? De espécies diferentes, nós somos de gêneros diferentes. Mas nós temos um grau alto de parentesco, mesmo sendo de espécie diferente, mesmo sendo de gênero diferente, né? Bom, só dando uma lembradinha, quando a gente entra lá, por exemplo, ali na página do Planeta Bio, nós falamos sobre isso. Olha aí a página do Planeta Bio, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, que está aí nessa gravurinha, né? Ó, a família Hominidae, e aí vem uma dica, toda vez que terminar, para animais, né? Toda vez que terminar no termo idai, idai, o que significa a terminologia idai da palavra? Significa a família. Hominidae, é a família Hominidae, né? Lá no cachorro, família Canidae, lá no gato, família Felidae. Pois é, se a gente pegar aqui o desenho, olha aqui, por exemplo, a família Hominidae. A família Hominidae, que é toda essa galerinha aqui, envolve muitos animais, né? Envolve quem? Envolve os grandes primatas, não é? Então você está vendo lá, por exemplo, né, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e a linhagem humana. O Arde está por aqui, né, gente? O Arde está por aqui, não só o Arde, né? Outros gêneros, outras espécies não citadas também estão dentro da família Hominidae. Você tem o gênero Australopithecus, que surgiu bem depois do Arde. Você tem o gênero Homo, né? Dentro desse gênero Homo, por exemplo, nós pertencemos ao gênero Homo, mas apareceram outros homos, né, durante a história evolutiva. Alguns até foram contemporâneos do Homo sapiens, né, antigamente. Então, por exemplo, assim, você tinha lá nós somos o Homo sapiens, mas tinha, por exemplo, o Homo erectus, o Homo habilis, né? Enfim, certo? Todo esse pessoalzinho aí pertence à família Hominidae. Então, por exemplo, analisando o que ele traz aqui para a gente nas alternativas, a gente pode, por exemplo, excluir algumas coisas. Por exemplo, está errado aqui a letra A, porque na letra A ele fala gênero Hominidae. Não existe gênero Hominidae, existe família Hominidae, né? Tá, o gênero do Arde é Ardipithecus, o gênero do ser humano é Homo, não é? Classe mamária poderia ser, nós somos mamíferos, o Arde é mamífero também. Ordem primata, aí pode ser muito, né? Porque nós somos todos primatas. Como ele está falando aqui maior grau de parentesco significa que é menos genérico, um pouco mais específico. Você tem o filo, classe, ordem. Ordem é mais específico que a classe. Classe dos mamíferos, ordem primata. Ordem primata. Ah, e o subfilo vertebrado? Subfilo vertebrado está lá em cima. Subfilo, classe. Você poderia pensar assim, ó, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A ordem é mais específica que o subfilo e que a classe e que o reino. Reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Qual que é o mais específico? O mais específico é aquele que
envolve indivíduos, aquele que guarda indivíduos com maior parentesco evolutivo. Então, se você pensou em ordem, você acertou, certo ou não, pessoal? Mas então vamos lá de questão 44. Opa, uma questão que está falando sobre biologia animal, né? Uma questão de zoologia clássica, né? De artrópodes. O fenômeno da muda ou ecdise que ocorre nos insetos hemimetábulos e holometábulos é controlado pelo hormônio conhecido como equidisona. Na natureza, existem algumas plantas que produzem a substância chamada de brasinosterol, que consegue... aí vem uma informação importante, ó, que consegue bloquear a ação da equidisona. Certo ou não? E detalhe que essa equidisona ela é importante para o fenômeno da muda ou ecdise. Certo? Essa substância, portanto, ela tem a capacidade de bloquear a equidisona e, por conseguinte, bloquear a equidise, né? A muda. Bom, para essas plantas, as vantagens de produzir o brasinosterol são... Vamos pensar então. Você lembra o que é ecdise, né? Vamos mostrar aqui para vocês uma figurinha só para dar uma lembradinha numa ecdise. Ecdise nada mais é no fenômeno em que o artrópode ele abandona o seu exoesqueleto para formar um outro exoesqueleto. Com qual objetivo? Crescimento. Dentro do exoesqueleto, o animal não cresce. Quando ele está com o exoesqueleto, o animal não cresce. Para ele poder crescer, ele precisa realizar a ecdise. Então, como está mostrando aí nessa figurinha, você está vendo aqui, por exemplo, um simpático insetinho, uma cigarrinha, abandonando aqui, por exemplo, o seu exoesqueleto. Nesse momento aqui, claro, ela está vulnerável, o seu tegumento, né, está sem o exoesqueleto provisoriamente, mas depois, né, esse tegumento, né, do animal fabricará um outro exoesqueleto. Pois é, qual que é o objetivo dele, né? Quando ela faz, por exemplo, né, o inseto ele está fazendo, por exemplo, esse processo, o crescimento, não é? Tá, agora vamos pensar. Um animal jovem, né, nos estágios iniciais da vida, né, ele está realizando muda. Graças aí ao tal do hormônio equidisona, certo? Tá bom, para ele chegar na fase adulta, que é a fase, digamos assim, a fase reprodutiva, é a fase que ele vai ficar sexualmente ativo, maduro, ele precisa realizar mudas. Tá, se lá eu aplico, né, uma determinada substância que bloqueia a muda, o que significa? Que esse jovem não vai chegar na fase adulta. Tá, e se ele não chegar na fase adulta, o que acontece? Ele não se reproduz, porque ele não vai chegar na sua maturidade sexual. Se ele não se reproduz, a população desses insetos diminui e, portanto, eles vão comer menos plantas. Ou seja, vai ter uma diminuição da herbivoria. O que é herbivoria? É quando eu tenho, por exemplo, lá, né, um determinado animal que come uma planta, né, ele é herbívoro, certo? Em outras palavras, qual que seria a vantagem da planta produzir o brasinosterol? Se você respondeu, por exemplo, a alternativa E, você acertou, certo? Manter os insetos na fase juvenil. Nessa fase juvenil eles não conseguem atingir, né, a sua maturidade sexual e, portanto, não se reproduzem. Diminui consideravelmente a herbivoria e, portanto, é bom para a planta. A vantagem para a planta é essa, tá certo? Então tá bom, vamos lá de questão 45, uma questão de fotossíntese, mas também vem a análise do gráfico aqui. Então vamos prestar atenção no gráfico, né, gente? Olha o que diz aí, ó.
O gráfico apresenta o espectro de absorção de luz pelos pigmentos clorofila A e clorofila B e carotenoides encontrados na maioria das espécies de plantas. Legal. Então vamos analisar o gráfico. O que está mostrando aqui o gráfico? O comprimento de onda de luz. Do eixo X aqui, ó, comprimento de onda de luz. Que bom. Em nanômetros. 400 nanômetros, 500 nanômetros, 600 nanômetros, 700 nanômetros, e aí vai, beleza. Tá, e aqui, ó, taxa de absorção de luz pelos pigmentos. Então aqui, ó, você está vendo, ó, clorofila A, clorofila B e carotenoide, nesse comprimento de onda, nessa faixa de comprimento de onda, eles absorvem mais luz. Daí baixa a bola aqui, ó, né? Menos luz sendo absorvida. E aí nessa faixa aqui entre 600 e 700 nanômetros, principalmente a clorofila A, né, e a clorofila B, absorvem uma certa quantidade razoável aí de luz. Os pigmentos absorvem um pouquinho mais, tá vendo? Ó, taxa de absorção. Bom, vamos lá. Quanto mais luz, a princípio, até ela atingir ali o seu ponto de saturação fótico, a planta faz mais fotossíntese, né? A princípio. Então, quanto mais luz, mais fotossíntese, pelo menos até um determinado momento, né? Atingir lá, por exemplo, aquela taxa de saturação luminosa, taxa de saturação fótica, certo? Aqui está tendo muita fotossíntese, né, gente? Porque ela está absorvendo bastante luz. E aqui também. Bom, durante a fotossíntese não há liberação de oxigênio? Sim. Bom, se aqui tem mais fotossíntese e aqui tem mais fotossíntese, posso pensar assim, aqui haverá maior liberação de oxigênio e aqui também. Aqui vai ter menos liberação de oxigênio, menor liberação de oxigênio, não é? Tá, aí o gráfico está perguntando exatamente isso, ó. O gráfico que indica a taxa média de liberação de O2, gás oxigênio, realizada pelas espécies de plantas analisadas é a... Vamos ver aqui, ó, taxa, né, de liberação de oxigênio. Olha aqui, ó, né? Mais fotossíntese, porque está absorvendo mais luz, maior liberação de oxigênio. Mais fotossíntese, porque está absorvendo mais luz, maior liberação de oxigênio. Não é? Então, se você assinalou e pensou na alternativa A, parabéns! Então tá bom. Mas antes de fazer a questão 46, vamos consultar o Lorenzo. E aí, Lorenzo, como é que você está indo na prova aí? Você achou que tá mais ou menos razoável? Como é que tá a história aí? Não, eu tô indo mais ou menos bem, sim, viu? Acho que você sabe, né? Eu presto medicina, mas eu sou de humanas, né? Mas eu tô indo bem. Opa, então tá bom. Tem um alienígena aqui, né? Um cara de humanas aqui querendo prestar medicina, não tem problema, né? Vamos lá então. Olha só o que está dizendo aqui a questão 46. Pelo andar da carruagem, você viu aí que é uma questão de fisiologia humana, né? Em novembro de 2021, uma mulher grávida que estava indo para a maternidade ficou presa em um engarrafamento causado por um acidente entre dois caminhões. Meu Deus, parece filme, né, gente? Ela foi levada para o quartel de Corpo de Bombeiros de Niterói, na região metropolitana lá do Rio, e já chegou em trabalho de parto. Meu Deus, olha só. O bebê acabou nascendo dentro do carro e com a ajuda de bombeiros. Se Deus quiser, deu tudo certo, né? Bem, aí falou que o parto é natural. Olha só, o parto natural fora do ambiente hospitalar pode acontecer devido a eventos fisiológicos de natureza involuntária. É verdade. Esse processo ocorre devido à liberação de... Então vamos lá, né? Bom, se ela entrou em trabalho de parto, vai ter aí um mecanismo hormonal, não é, gente? Né? Vamos lembrar quais são os hormônios que agem durante o parto. Bom, lá no parto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter lá as contrações uterinas, né? Nós vamos ter, por exemplo, lá a bolsa amniótica, por exemplo, estourando, o vazamento lá do líquido amniótico, né? O aumento dessas contrações uterinas em menor intervalo de tempo,
Se o bebê estiver bem encaixadinho, tudo bonitinho ali, por exemplo, vai ter um nascimento, né, que a gente chama lá de parto normal. A pergunta gira em torno dos hormônios. Qual que é o hormônio que colabora para essas contrações uterinas, né? Vamos dar uma lembradinha. Olha só aí uma página do Planeta Bio falando ou descrevendo, por exemplo, o sistema endócrino, uma parte do sistema endócrino, né? Vamos dar uma lembradinha. Quer dizer que aqui nós temos o nosso glorioso hipotálamo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o hipotálamo, dentro do cérebro. Embaixo do hipotálamo nós temos a hipófise. E a hipófise é dividida em duas partes. Você tem a adenopófise e tem a neurohipófise, certo? A neurohipófise, só dando uma lembradinha, ela armazena e secreta os hormônios do hipotálamo. E quais são os hormônios produzidos pelo hipotálamo, secretados pela neurohipófise? A oxitocina ou ocitocina e o ADH, o hormônio antidiurético. Você lembra aqui da nossa gloriosa oxitocina? Quais são os efeitos da oxitocina durante, por exemplo, o parto? Se você pensou em contração uterina, você pensou corretamente. Essa oxitocina ela é super importante, né? Ela tem outras funções também. Por exemplo, ela está relacionada ao aumento de afetividade, né, entre os indivíduos. Ela está relacionada com a ejeção do leite após o parto, né, no período de amamentação. E ela está relacionada, né, com a contração involuntária, a ejeção, por exemplo, né, do leite lá, e também a contração involuntária durante o parto, né, do útero. Não é? Bom, então voltando lá para a questão, certo? É a liberação de quem? Da oxitocina, né? Ah, então eu marquei a alternativa B, então você marcou correto, olha lá, né? Esse processo ocorre devido à liberação da oxitocina pela neurohipófise, que estimula as contrações uterinas. Certinho, correto. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão 47, uma questão que envolve origem da vida, um tema ainda muito controverso no meio acadêmico, né? Bom, aí existem, segundo aqui o enunciado, né? Existem duas principais hipóteses que tentam explicar qual metabolismo energético surgiu primeiro nos seres vivos formados na Terra, lá nos primórdios da vida. O que será que surgiu primeiro? Será que surgiu primeiro respiração, fotossíntese, fermentação? Isso é muito controverso ainda no meio acadêmico, né? Mas, seguindo ainda o texto, olha o que ele diz aqui, ó. Os estudos não são conclusivos, mas revelam elementos para o entendimento sobre como surgiram as reações metabólicas nos primeiros seres vivos que ocuparam a Terra primitiva, o planeta. Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca de fontes termais submarinas que permitiram a alguns cientistas defender a hipótese. Tá, mas quais são as hipóteses? Será que você lembra? Basicamente são essas duas hipóteses aqui, ó. Você tem a hipótese autotrófica, você tem a hipótese heterotrófica. Tá, mas qual que é a diferença entre uma e outra? O nome já está dizendo. Existem evidências científicas e existe, claro, também dentro da comunidade científica, aqueles que defendem que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, eles eram autótrofos quimiosintetizantes. Como vocês sabem, o autótrofo é aquele que produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, mas precisa de uma fonte de energia. Se essa fonte de energia for a luz, tem mais a ver com fotossíntese. Se essa fonte de energia vem de reações químicas, principalmente reações de oxidação de substâncias inorgânicas, você tem a quimiossíntese. Então, o autótrofo basicamente é isso, ele produz o seu próprio alimento, uma matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, a partir de uma fonte de energia, que pode ser uma fonte química ou uma fonte luminosa. A fonte luminosa é a fotossíntese, fonte química é a quimiossíntese.
Os autores que defendem a teoria autotrófica, a hipótese autotrófica, defendem que os primeiros seres vivos eram muito similares às bactérias quimiosintetizantes. E essas bactérias quimiosintetizantes, elas ainda existem, inclusive nas fontes termais. Nas fontes termais, onde ficam as fontes termais? Bom, elas ficam numa profundidade onde a luz não alcança. Se a luz não alcança, né, a ocorrência de fotossíntese ela ainda existe. Mas, né, há muitas evidências e há muitas, digamos assim, descobertas científicas, né, de bactérias nessas fontes termais que inclusive vivem em simbiose com outros animais, com poliquetos. Essas bactérias são quimiosintetizantes, né, e elas muitas vezes elas produzem lá uma substância orgânica que é às vezes aproveitada lá por um outro grupo de organismos, enquanto que esse outro grupo de organismos cede ou um substrato lá para a bactéria, ou então uma proteção para aquela bactéria, né? Um mutualismo, uma simbiose, certo? Tá bom. E a hipótese heterotrófica? A hipótese heterotrófica defende que os primeiros organismos da Terra, eles eram heterótrofos, não produziam seu próprio alimento e, basicamente, o metabolismo energético vinha de processos de fermentação, né? Tanto os indivíduos que defendem a hipótese autotrófica, como também os indivíduos, os cientistas que defendem a hipótese heterotrófica, eles acreditam que a respiração aeróbia e a fotossíntese surgiram depois, né? Depois do evento ou da quimiossíntese ou depois do evento lá da fermentação, tá? Como ele está dizendo aqui no texto, né? Olha, os cientistas descobriram um exemplo desse estudo aqui, né? Como está dizendo essa parte do texto aqui, ó, um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca de fontes termais submarinas. Ah, então isso aí tem a ver com quimiossíntese, né, gente? Olha só, né? Então é a hipótese autotrófica, né? Então, se você, por exemplo, marcou, correto, a alternativa C, você acertou, né? Ou seja, alguns cientistas, né, permitiram essas descobertas, permitiram que alguns cientistas defendessem a hipótese autotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam quimiossíntese. Belezinha, gente? Então, tá bom. Questão 48. Nas raízes de certas espécies de plantas existem nódulos, regiões entumecidas, repletas de bactérias do gênero Rhizobium. Lá, você lembra do Rhizobium? Aquelas bactérias importantes para o ciclo do nitrogênio, né? São bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Elas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, não é? Bom, enfim, essas bactérias, como está dizendo o texto, que fixam o nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados, a amônia, fundamentais na síntese de alguns compostos orgânicos. Bah, então, só dando uma lembradinha, vocês lembram lá que algumas plantas, as leguminosas, soja, ervilha, alfafa, dentre outras, elas apresentam nas suas raízes esses nódulos aqui, ó. E o que tem aí dentro desses nódulos? As tais bactérias. Ah, mas é qualquer planta? Não, são as leguminosas. Tá bom. Mas o que diferencia uma leguminosa das outras plantas? Bom, antes de mais nada, as leguminosas, elas pertencem a um grupo de angiospermas caracterizada principalmente por ter um fruto na forma de vagem, correto? E as sementes abrigadas dentro desse fruto, a vagem. Então, quando a gente, por exemplo, né, olha para a biodiversidade vegetal e encontra frutos desse tipo, né, porque a vagem nada mais é que um frutinho, tá? Com essas sementes lá dentro, olha, é bem provável que essa planta pertença ao grupo das leguminosas. E as leguminosas são fundamentais, essenciais aí para o ciclo do nitrogênio, né? E é isso, a pergunta está falando isso. Ó, essas bactérias são encontradas comumente em plantas que produzem, são as leguminosas, vagens. Então, se você colocou a alternativa E,
Tá tudo belezinha, tá bom? Puxa vida, eu vi aí que nessa prova caiu pergunta de fisiologia, caiu pergunta de botânica, caiu pergunta de zoologia, caiu pergunta de biologia celular, mas e genética? Até agora não caiu uma pergunta de genética. Cadê genética? Ó, genética aí, meu Deus, vamos lá de genética. Mas é uma genética meio tranquilinha, né? Olha só o que ele fala, ó, em determinada espécie animal, sabia-se da existência de diferentes fenótipos quanto ao comprimento dos pelos. Beleza. Havia animais com pelos curtos, pelos longos e pelos de comprimento intermediário. Então deixa eu pensar aqui, são 3 fenótipos, não são 2, são 3. Provavelmente aí aqui a gente não vai ter muito aquela história de, deixa eu ver, se o cara for dominante azão, 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 azinho, vai ser do fenótipo X. E se ele for azinho, azinho recessivo, ele vai ser do fenótipo Y. Tem o fenótipo X dominante, o fenótipo Y recessivo. Opa, ele está trazendo uma coisa diferente, ele está falando de 3 fenótipos, né? Ele falou que tem o pelo curto, o pelo longo e o pelo de comprimento intermediário, né? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, diz o texto ainda, ó, quando aqui, né, ó, quando se permitia o cruzamento entre animais de pelos curtos e animais de pelos longos, 100% da prole nascia com pelos de comprimento intermediário. Curto com longo nasce intermediário, não nasce nem curto nem longo, nasce meio termo, intermediário. Tá bom. Já no cruzamento de animais de pelo curto entre si, 100% da prole nascia pelo curto. Quer dizer que pelo curto com pelo curto dá pelo curto. E no cruzamento de animais de pelo longo entre si, todos os filhotes nascidos tinham pelo longo. Quer dizer que pelo longo com pelo longo dá pelo longo. Opa! Esse tipo de herança genética é denominado xiriri. E pode-se deduzir que se dos animais de pelos de comprimento intermediário forem cruzados entre si, em uma próxima ninhada, a probabilidade de nascer machos com piriri. E aí ele quer saber o que pode preencher essa lacuna corretamente. Então vamos lá. Resumindo o que está no enunciado. Isso aqui, ó. Isso está no enunciado. Não é? Pelo curto com pelo longo, pelo intermediário 100%. Pelo curto com pelo curto, 100% pelo curto. Pelo longo com pelo longo, 100% pelo longo. Quem é dominante e quem é recessivo? Isso mesmo, se você pensou assim, puxa vida, não é um caso clássico de dominância completa, de dominância e recessividade, né? Isso está sugerindo o quê? Herança intermediária. Ou codominância, mas não é codominância, isso daí é herança intermediária, né? Porque é uma herança intermediária e não codominância. Codominância é se, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, no indivíduo que é heterozigoto, os 2 fenótipos se manifestando quase que simultaneamente, né? Agora, o que é herança intermediária? Herança intermediária é quando eu tenho um indivíduo que é heterozigoto e nesse heterozigoto aparece um fenótipo intermediário. Eu tenho aqui um fenótipo dominante, vamos supor, um outro fenótipo dominante, e aí se tiver, por exemplo, ali um indivíduo que é híbrido, não prevalece nem esse dominante, nem esse dominante, não tem uma dominância completa, né? A gente vai ter aí aquilo que a gente pode chamar de herança intermediária, alguns autores falam de dominância incompleta, eu vou ter um intermediário, um fenótipo intermediário, né? Quer dizer, eu poderia pensar até assim, ó, colocando, por exemplo, aí usando as letrinhas, genótipos, né? Por exemplo, aqui, ó, pelo curto, vamos supor que pelo curto é condicionado pelo gene cesão. Então, por exemplo, aqui o cara que é pelo curto, não é? Ele seria, por exemplo, cesão. O indivíduo que é pelo longo, digamos que o pelo longo seja um outro gene dominante, o L, por exemplo, o Lzão, né? Então, o pelo longo seria, por exemplo, um homozigoto Lzão. Se eu cruzar um cesão com um Lzão, vai aparecer o quê? Um fenótipo intermediário. Por exemplo, cesão Lzão. Legal. Não é?
Agora, olha nesse cruzamento. Claro, né? Pelo curto, cesão, cesão, cruzado com pelo curto, cesão, cesão, toda a galerinha vai nascer obrigatoriamente cesão, cesão. Mesmo raciocínio se aplica ao pelo longo, né? O pelo longo é lisão, é lisão. Pelo longo é lisão, é lisão. Cruzei os dois. Pelo longo é lisão, é lisão. Aqui, né, gente, é um clássico caso do quê? De dominância incompleta ou herança intermediária. Legal, né? Então, se é um caso de dominância incompleta, por exemplo, a gente poderia já excluir algumas alternativas. Não pode ser alternativa B, não pode ser alternativa C, né? Não é também alternativa E, porque codominância, eu não tenho lá, por exemplo, ali um indivíduo intermediário. Eu tenho a manifestação ao mesmo tempo dos dois fenótipos. Um exemplo de codominância, por exemplo, seria o sangue do tipo AB, né? Os indivíduos que têm o sangue tipo AB, eles apresentam nas suas hemácias tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B, né? Você vê que, por exemplo, ali o produto dos dois genes se manifestaram na hemácia, né? Lá no fenótipo, né? Então tá bom, então aí não é uma codominância. Agora, e a outra parte? Ele quer saber o seguinte, olha, o que acontece se a gente cruzar dois indivíduos, né, com o genótipo cesão-elisão, ou seja, dois indivíduos com o pelo de comprimento intermediário. Em outras palavras, esse aqui é o cruzamento, né? Eu cruzei o indivíduo número 1, ó, cesão-elisão, com outro intermediário, né? Cesão-elisão. Tá, qual que é o resultado? Esse é o resultado. Correto? Tá bom. E qual é a probabilidade de nascer indivíduos com o pelo intermediário? Bom, indivíduos com pelo intermediário são esses aqui, não é isso? Então, indivíduos com pelo intermediário, nascimento de indivíduos de pelo intermediário é metade, meio. Só que tem um detalhe, ele pediu macho, machos com fenótipo intermediário, pelo intermediário. Então, qual é a probabilidade de nascer um macho? Meio também. Então vai ficar meio probabilidade de nascer um macho vezes a probabilidade de nascer com pelo intermediário, probabilidade total, 1/4, 25%. Portanto, você, né, indicou aí a alternativa A. Parabéns! Certinho! E vamos para a última pergunta da prova de conhecimentos gerais. Uma pergunta sobre vírus. Oba! Olha só o que o cara está falando aí, né? Os vírus são organismos especiais que sempre precisam de células para se reproduzir. Estruturalmente, há diferentes vírus, como os vírus envelopados e os não envelopados. Quando se analisa a estrutura básica de um vírus envelopado, vamos dar uma lembradinha disso, né? Veja só, se a gente pegar lá também de novo ali a página do Planeta Bio, a gente vai encontrar algumas dessas informações, né? Tá vendo aqui, ó? Você tem, por exemplo, aqui dois tipos de vírus. Você tem os vírus não envelopados, ou seja, eles não têm um envelope. Eles têm o que apenas? Eles têm aqui um capsídeo proteico e dentro desse capsídeo proteico há um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. E você tem um vírus envelopado. O que o vírus envelopado tem a mais? Um envelope. Ele tem, né, geralmente um envelope bilipídico com algumas glicoproteínas ou proteínas inseridas nesse envelope bilipídico. E, por sua vez, esse envelope bilipídico envolve, aí sim, né, um capsídeo de proteína que, por sua vez, envolve um ácido nucleico, que, dependendo do vírus, pode ser DNA ou RNA. Então, esse daqui é um vírus envelopado. A questão é, qual que é a função do envelope? Principalmente, qual que é a função dessas glicoproteínas ou dessas proteínas inseridas no envelope? É a absorção. Né? Olha aí, por exemplo, aí um vírus envelopado, na hora que ele vai infectar uma célula. Esse processo aí se chama adsorção. Né?
Imagina aqui, por exemplo, faz conta que aqui, isso daqui seja uma célula, ó, certo? E digamos que aqui o vírus vai grudar nela. Atenção, grudei, grudei, grudei. Aí eu vou dar um zoom. Como assim um zoom? Eu vou pegar, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vou dar um zoom. Zoom, vem para cá. A imagem que você vai ter é essa, ó. A membrana plasmática da célula hospedeira. Aqui a camada de fosfolipídio, né? Umas proteínas inseridas na camada de fosfolipídio. E por sua vez aqui o vírus, envelopado. E a glicoproteína ou a proteína se encaixando, né, em receptores proteicos que tem na membrana plasmática da célula hospedeira. Né? Ou seja, exemplo, né, se a gente pegar aí o vírus, né, da Covid-19, o SARS-CoV-2, você lembra qual que é o nome dessa glicoproteína? É a spike. A spike, por exemplo, ela ajuda o vírus a grudar num receptor que tem na membrana plasmática chamada de angiotensina 2. É como se fosse uma chave fechadura. E a partir desse momento que encaixa, que rola a adsorção, né, isso facilita muito a vida do vírus aí. Por quê? Porque ele vai ser ou, né, o envelope bilipídico do vírus vai se fundir à membrana plasmática, então vai ter uma fusão de membranas e aí o vírus ele consegue penetrar na célula, ou ele vai penetrar na célula por endocitose. Tá? Tá bom, estou analisando, certo? O que o cara quer saber, afinal de contas, ó. Quando se analisa a estrutura básica de um vírus envelopado, constata-se que o envelope contém proteínas que possibilitam o transporte ativo. Não, que transporte ativo? O vírus não tem metabolismo, não tem transporte ativo, difusão, osmose, né? Então tá bom. Existem glicoproteínas e microtúbulos no envelope? Não, microtúbulos não tem microtúbulos tal. O envelope contém exclusivamente substâncias produzidas pelo próprio vírus durante a replicação no interior da célula hospedeira. Não é verdade. Por exemplo, boa parte aí dos componentes que a gente encontra no envelope do vírus envelopado, na verdade é parte da célula que ele, quando ele sai, quando ele, por exemplo, é eliminado da célula, muitas vezes o vírus envelopado leva com ele, carrega com ele um envelope bilipídico que pertencia à membrana plasmática da célula hospedeira. O que é produzido pelo vírus, quando ele, não pelo vírus, né, mas quando ele domina, né, a bioquímica da célula hospedeira, o material genético do vírus, né, passa a se expressar e a partir dele são fabricados alguns componentes virais, né? Mas não todos os componentes virais da camada bilipídica, alguns componentes virais, por exemplo, as glicoproteínas, as proteínas virais. Mas o envelope bilipídico, na verdade, pertencia à própria célula hospedeira, a célula que ele está destruindo, né? Então a letra C não é totalmente correta. Letra D. Olha, no envelope há proteínas ligantes que se encaixam nos receptores da membrana e que permitem a penetração do vírus na célula hospedeira. Puxa, isso aqui parece ser muito lógico, né? Então, a gente poderia marcar, por que não, a alternativa D. A alternativa E está errada, né? Os ribossomos virais. Como assim ribossomo viral? O vírus não tem ribossomo, né, gente? Quem tem ribossomo é a célula hospedeira. Certo? Então tá bom, vestibulando, um beijão aí para vocês. E claro, né? Não perca aí também, né, o comentário que nós vamos fazer também, a análise que nós vamos fazer também da prova específica da FAMEP. Um beijão aí para vocês. Tchau.